guerreiros e guerreiras, boa tarde, que Deus continue abençoando as nossas vidas, família, saúde, casa, trabalho, a nossa vida espiritual, sentimental, financeira, profissional, sonhos e projetos. Como estão vocês? Como vocês estão, melhor dizendo? Confesso que estava com muita saudade e com muita alegria no coração que estou aqui hoje, dia 12 de março de 2022, no qual completa um ano que eu fiz a minha cirurgia, deslocamento de retina, e hoje eu venho aqui falar com vocês um pouquinho sobre visão monocular. Confesso que tenho muitas coisas para falar com vocês. Eu sei que eu estava um pouco sumida, mas foi por vários motivos, mas depois eu vou estar aqui falando com vocês. Mas hoje eu senti o desejo no coração de estar falando um pouquinho sobre a minha deficiência, sobre a visão monocular. Porque até mesmo pessoas da família não sabiam da gravidade, né, da perda da minha visão, não sabia como é que funciona, né, a visão monocular, o que é, né, visão monocular. Então hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre visão monocular, conforme eu costumo, né, falar aqui nas minhas lives, até para que vocês também, né, fiquem cientes. Eu sou deficiente monocular. E o que é deficiência monocular? Ou melhor, o que é visão monocular? Então vai chegando aí e vai compartilhando, e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vão compartilhando. Quem não me segue ainda, me segue, comenta, compartilha. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu já estou vendo que tem algumas pessoas que já estão aqui comigo. E glória a Deus. Então, visão monocular é a cegueira de um dos olhos. Esta grave restrição visual é considerada como deficiência em praticamente todos os estados brasileiros, tendo também passado a ser considerada uma deficiência visual no âmbito federal em março de 2021. A Organização Mundial de Saúde, OMS, classifica a visão monocular como deficiência visual em razão da perda da visão binocular num dos olhos. No meu caso, eu perdi no meu olho direito. O olho esquerdo, para longe, eu enxergo com óculos, porém, para perto, vocês vão ver que eu vou fazer algumas vezes esse movimento, para perto eu tenho que tirar o óculos. Então, continuo aí fazendo tratamento na minha visão do olho esquerdo, fazendo mapeamento, fazendo todo um acompanhamento, mas a minha visão do olho direito eu perdi. Eu fiz a cirurgia, nós estávamos com esperança de que eu ia voltar a enxergar, fiz a cirurgia, estou com óleo na vista, o óleo não foi retirado, eu já até comentei aqui em algumas das minhas lives, eu fiquei na espera pela cirurgia no Hospital do Olho em Caxias durante 1 ano e 2 meses, em março, dia 12 de março de 2021, realizando a cirurgia. E quando foi em outubro para novembro de 2021, eu tive diagnóstico do médico da perda da minha visão, me tornando deficiente monocular. Então, é o que eu estava falando. Essa lei foi sancionada em março de 2021, né? A Organização Mundial de Saúde, OMS, classifica a visão monocular como deficiência visual em razão da perda da visão binocular num dos olhos. No processo de formação da visão, essas pessoas apresentam limitações médicas, psicossociais, educacionais e profissionais. Além disso, são alvos de discriminação, algo que eu sofri num ambiente de trabalho, e eu vou falar sobre isso num outro momento. Hoje eu estou falando sobre a visão monocular, falando um pouco como eu me tornei deficiente monocular e como tem sido para mim.
E isso é fato. A gente passa sim por preconceitos e por discriminação, porque foi isso que eu sofri aonde eu estava trabalhando pelos colegas de trabalho. A mão sobre um dos olhos, de repente vocês já devem ter visto, porque temos aí a Amália Barros, que foi a que batalhou, a que lutou por essa lei ter sido sancionada. Ela buscou, ela lutou por essa causa, para que nós pudéssemos ter os nossos direitos. E o presidente Jair Bolsonaro aprovou esta lei em março de 2021. Então, a mão sobre um dos olhos é o símbolo que representa as pessoas com deficiência visual que enxerga com apenas um olho. Os monoculares têm a sensação tridimensional limitada. Portanto, essas pessoas apresentam noção de profundidade bastante limitada. É verdade, é assim que nós sentimos, é assim que acontece com a gente. O símbolo serve de orientação para que a população identifique os monoculares nas mais diversas situações. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, a visão monocular é caracterizada, quando o paciente com a melhor correção tiver visão igual ou inferior a 20/200. Neste caso, é utilizado o termo cegueira legal. Filha ou filho, por favor, acende aqui a luz que está escuro para mim, por favor. Cegueira legal. A CID-10, Classificação Internacional de Doenças, neste caso é H54-4. Assim, o deficiente que possui visão monocular tem visão bastante reduzida. Visão bastante reduzida de um olho, o que já configura de plano a perda tanto da estrutura quanto da função fisiológica e anatômica. Gente, hoje eu me sinto preparada para estar falando com vocês sobre isso, até mesmo sem me emocionar muito, mas é óbvio que em alguns momentos a emoção vem, porque não é fácil. Para quem enfrenta essas limitações, não é fácil. Mas quando a gente tem um Deus, quando a gente tem Deus na nossa vida, quando a gente tem Deus como a nossa rocha, como a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso refúgio, se torna mais leve. E eu posso falar isso porque essa força vem do Senhor. A minha ajuda vem do Senhor. Como a minha psicóloga falou, é um luto. Tem dias que eu estou bem, tem dias que eu não estou tão bem. Então, é um processo difícil. Não é um processo fácil. Mas a gente não podemos, melhor dizendo, nós não podemos se entregar. Nós temos que buscar força, primeiramente, em Deus e, e ver a nossa limitação, a nossa deficiência como algo, de força, de superação. Infelizmente, muitas pessoas não têm empatia, muitas pessoas não conseguem ser solidárias e aí fazem isso, tem preconceito, tem discriminação, nos trata com discriminação, com preconceito, mas eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a visão monocular, sobre a deficiência monocular, e é algo que muitas pessoas não conhecem, não sabem, e que aconteceu comigo, e hoje eu tenho a total propriedade de estar aqui diante dessas redes sociais, diante desta live, podendo falar um pouquinho sobre a deficiência monocular. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia define a visão monocular
como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral. Acuidade visual inferior a 20/200 com a melhor correção visual. A visão monocular, né, ela limita muito a sensação tridimensional. Outros fatores também são importantes. Paralaxe, ou paralaxe, alguma coisa assim, noção de tamanho relativo e tons de sombreamento da imagem vista. A ausência de estereopsia, visão binocular. Limita o ser humano em várias atividades consideradas normais, tais como práticas esportivas, profissionais e de lazer. Inclusive, impede de assistir a imagens que utilizam a tecnologia 3D, terceira dimensão, que usam estruturas com 2 projetores, um para reproduzir a imagem para o olho esquerdo e outro para o olho direito. O portador da visão monocular vê apenas uma imagem embaçada. E fala também aqui sobre as causas. As causas mais comuns para a visão monocular são doenças como glaucoma, distúrbios infecciosos intraoculares, toxoplasmose, disfunções da córnea ou retina, tumores intraoculares, ambliopia, visão preguiçosa e traumas oculares. No meu caso, foi o deslocamento de retina. Quando eu cheguei até o hospital do olho, começou todo o meu processo, os profissionais perguntaram se eu havia sofrido algum trauma. Eu respondi que não, porque eu também não sofri nenhum trauma. Não foi toxoplasmose e nem diabetes, que eles também perguntam. A primeira coisa, se você é diabetes, né, se na família tem histórico de diabetes, se você é diabética, então também não foi. Então foi descartado essas hipóteses. No meu caso foi o deslocamento de retina, que foi assim, algo que aconteceu de uma hora para outra. Eu estava na casa da minha sogra, inclusive eu até falei isso na minha live, uma das minhas lives, porque eu estava até contando o testemunho da cura da visão do nosso filho, o João, que hoje tem 10 anos, e eu estava testemunhando, contando para o meu sobrinho e a sua mulher, lá no quintal da minha sogra, falando sobre o milagre que Deus operou na vista do meu filho, curando a visão do meu filho. E coisa de 15 minutos depois que nós estávamos conversando, falando, né, das coisas de Deus, falando de milagre, falando de cura, eu comecei a ver um monte de coisas voando, né, incomodando, e aí eu fui, né, esfreguei a vista, né, achando que fosse, né, alguma coisa, sei lá, comecei a esfregar assim, né, devagar os olhos e nada, aquelas coisas assim, né, para cima, para baixo, voando. E eu comentei com meu esposo e comentei com a minha cunhada, e nós falamos, né, até lá na hora, falei, vamos orar, vamos repreender isso. E assim fizemos, oramos, repreendemos, tá acontecendo. E aí foi aumentando, né, aquela coisa foi aumentando e foi me incomodando, e fui lá, lavei o rosto e nada, e aquelas coisas assim voando, né, para onde eu olhava tinha um monte de coisinhas assim voando. E quando foi no domingo, no dia seguinte, eu já acordei não enxergando mais nada. Já acordei, a minha vista totalmente escura, sem conseguir enxergar. Aí, lógico, né, bateu o desespero, eu chamei meu companheiro e falei, não estou enxergando nada, acho que fiquei cega, estou vendo tudo preto, e ele me acalmando. Como a minha mãe já havia feito cirurgia no Hospital do Olho em Caxias, ela fez a cirurgia de catarata, quando eu cheguei em casa, eu conversei com ela e ela falou, nós vamos então amanhã, vamos sair de madrugada e vamos para o Hospital do Olho lá em Caxias, porque isso não está normal. E assim foi como começou todo o processo. Tá? Eu fui pesquisar na internet, o nome que se dá a essas coisas que ficavam voando é moscas volantes. Vocês podem pesquisar na internet que vocês vão ver moscas volantes, porém
eu já tinha perdido a minha visão. Eu comecei o tratamento lá no Hospital do Olho, né? E indo para lá quase 2, 3 vezes na semana, de madrugada, e comecei e faz o exame daqui, faz o exame dali, e faz mapeamento, e mede a pressão do olho, e por cada especialista que eu passava e falava uma coisa, e sempre falando a mesma coisa, é grave, a cirurgia tem que ser o mais rápido possível, e infelizmente veio a pandemia, foi onde atrapalhou mais ainda todo o processo, fazendo eu esperar por 1 ano e 2 meses para fazer a cirurgia, e essa cirurgia que eu tinha que fazer não podia passar do prazo de 1 semana. Falado pelos especialistas, falado pelos próprios médicos, pelo cirurgião, toda a equipe que me acompanhou, não podia ter passado de 1 semana, e infelizmente eu fiquei na espera durante 1 ano e 2 meses, e a gente acredita que isso foi o que mais dificultou e fez com que eu perdesse a minha visão, porque se eles viram a gravidade, se eles viram que era, né, de urgência, que a minha cirurgia tinha que ter sido feita com urgência, por que não me, né, encaminhou para que eu pudesse fazer logo a cirurgia? Para que me colocou para ficar na espera? Aí, infelizmente, veio a pandemia, eu já com tudo pronto, com risco cirúrgico, tudo, para poder ser feita a cirurgia, mas não pude fazer porque fechou o hospital. Foi todo esse caos aí que nós enfrentamos, e só fui fazer a cirurgia em março, dia 12 de março de 2021. E infelizmente veio acontecer de eu perder a minha visão. Nesse processo eu fiquei aí durante, né, de março até outubro para novembro, para ter realmente o diagnóstico final da perda da minha visão, né? Eu continuei fazendo tratamentos com colírios, continuei indo lá, né? E o médico olhando, na verdade, na esperança de que eu voltasse a enxergar, porque sim, nenhum momento eu deixei de ter esperança. Em todo momento eu tinha esperança, até porque o médico não me falou que eu corri o risco de perder a visão. Quando foi feita a cirurgia, foi falado que existia sim a esperança de eu voltar a enxergar. Então, em todo momento, a esperança existia. Só que, no decorrer da cirurgia, até mesmo pela demora que eu fiquei na mesa de cirurgia por quase 3 horas, eu vi que o negócio não estava assim tão fácil. E quando o cirurgião pediu o gás, porque essa cirurgia, também vocês depois podem pesquisar, vocês vão ver que essa cirurgia ela pode ser feita de 2 formas, por gás ou por óleo. Quando o médico pediu o gás para ser colocado na minha vista, aí ele descobriu pelos colegas, né, de equipe que não tinha gás na casa. Na casa não tinha gás, só tinha o óleo. Aí foi quando foi colocado o óleo na minha vista. E outra coisa também que eles descobriram no ato que eles estavam fazendo a minha cirurgia. Havia dado fibrose na minha vista, devido à demora. Então foi mais complicado ainda. Levando aí quase 3 horas a minha cirurgia, né? Não colocou o gás, colocou o óleo. Então depois eu fui descobrindo como é que era a recuperação, como é que era o processo, mas em todo momento tendo fé, tendo esperança e acreditando, né, que tudo ia dar certo. Mas nem sempre, né, como em novela, em filmes, também é na vida real. Nem sempre o final vai ser um final feliz. No meu caso, não foi feliz porque eu tive a perda da minha visão. Mas isso hoje não me traz infelicidade. Hoje eu aprendi a ser feliz sendo do jeito que eu sou. Mesmo sendo deficiente monocular, né? Deficiente monocular, mesmo hoje, né, tendo a visão monocular, eu sou feliz. Sabe? Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus por ser a minha rocha inabalável, por ser o meu sustento, por ser, sabe, a minha força, ser o meu socorro, ser o meu refúgio. E digo a vocês de todo o coração,
não perdi a esperança, porque para Deus não há nada impossível. Tudo é possível para aquele que crê. E eu continuo crendo. Então, o que eu falei, que a história da cirurgia, né, final, que poderia ter tido um final feliz, mas não teve, porque eu tive o diagnóstico da perda da minha visão, a história pode sim, por Deus, ter um final feliz. Porque eu continuo crendo, continuo confiando no milagre de Deus. O homem deu o diagnóstico dele. O homem deu o diagnóstico dele. De que eu não vou voltar mais a enxergar, de que eu fiquei cega. Mas Deus pode mudar toda a história. Deus pode devolver a minha visão. Deus pode fazer com que eu volte a enxergar. Porque para Deus não há nada impossível. Tudo é possível para aquele que crê. E eu continuo crendo, eu continuo confiando. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se vocês estiverem me ouvindo legal, se a imagem também estiver legal, se vocês puderem sentir e desejar aí no coração, curte aí, comenta, compartilha, até para eu poder ver que a live está fluindo. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco também vou estar finalizando, porque estarei indo para o culto dos jovens e adolescentes na igreja dos meus filhos. E glória a Deus. Então, é isso. Hoje eu queria falar com vocês sobre a visão monocular, sobre, né, o que eu me tornei e falar um pouquinho sobre, né, a definição, sobre as causas, né? Também algo também que é importante falar também sobre, né, as limitações, né? Gente, curte, comenta, compartilha, me segue, porque essas informações podem ser valiosas para outras pessoas, né? Conforme eu falei aqui no início da live, tem pessoas da família que nem sabia o que eu estava passando, o que era, né, a visão monocular. Então é importante que a gente possa estar compartilhando essas informações para que outras pessoas também fiquem sabendo. As limitações, né? Falar também... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, acho que eu já falei. Falei sobre o que eu falei sobre as limitações, eu falei sobre as causas, falei sim. Tem outras coisas que eu queria aqui falar sobre a importância da inclusão social, a deficiência visual no Brasil, mas é muita coisa, então assim, eu estou resumindo, até mesmo por causa do horário. Mas se vocês começarem, quem ainda não me segue, começar a me seguir, se quiser deixar a mensagem lá, né? Sentir assim, interesse sobre o assunto, quiser que eu volte a falar numa outra hora, eu volto sim, com maior alegria do coração, porque é assuntos importantes, né? Muitas pessoas não sabem. E hoje nós temos essa lei aí que nos ampara, né? E graças a Deus por isso. Só que tudo é muito difícil, né, gente? Não pensa que é fácil não, porque não é fácil. Até hoje eu não consegui, sabe? Não é fácil não. Mas o mais importante é nós correr, né, atrás dos nossos direitos. O mais importante é nós levantar, né, a nossa bandeira e mostrar para as pessoas, sabe, que nós somos seres humanos, que nós somos importantes, tá? Que nós merecemos sim respeito, merecemos ser tratados com respeito, com carinho, com amor, né? Isso é importante, porque às vezes as pessoas, né, nos discriminam, as pessoas fazem bullying, as pessoas, sabe, acham que só porque nós temos uma deficiência a gente não serve para nada, mas não é nada disso. Essas pessoas estão com um conceito totalmente errado. Falta de empatia, falta de amor, falta de solidariedade. E é o que mais a gente vê por aí. Eu posso falar com propriedade porque eu senti na pele isso. E aí eu fico, sabe, me colocando no lugar de outras pessoas que também já sofreram o que eu sofri
agora há pouco tempo atrás. Mas Deus é fiel, gente. Deus é maravilhoso. E às vezes a gente não entende o porquê de certas coisas na nossa vida. Na hora a gente não entende, mas depois, sabe, Deus vai mostrando pra gente. Vai mostrando pra gente o porquê Ele permitiu, o porquê aconteceu, sabe? Ele vai nos dando estratégia, Ele vai, sabe, nos dando resposta. E isso é maravilhoso, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês puderem curtir aí, para eu saber que vocês estão aí me ouvindo bem, me vendo bem. Até pedi para acender a luz, porque estava escuro, mas não sei se... Então é isso. Eu vou terminar essa live e volto numa outra oportunidade. Só queria falar com vocês aí sobre a deficiência monocular, falar um pouco de como é a deficiência monocular, falar que nós temos direitos, né? E que é pra gente, sabe, por seja o que for que nós estivermos passando, enfrentando, que a gente nunca venha deixar que as pessoas venham nos desmotivar, que as pessoas venham se desfazer da gente, que as pessoas venham, sabe, nos maltratar, sabe? Porque isso é muito triste. E isso é real. As pessoas fazem isso. As pessoas... Até porque a palavra de Deus diz, né, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? E a gente tem visto a cada vez que tem acontecido mais e mais isso, o amor das pessoas estarem se esfriando, né? Mas, um beijo no coração de cada um de vocês. Estava procurando mais algumas coisinhas aqui para poder estar colocando, mas já está em cima da hora. Eu volto aqui em uma outra oportunidade, tá? E um beijo no coração de cada um de vocês. Se vocês não estiverem me seguindo, se sentir desejo no coração, me segue, compartilha, deixa mensagem e, um beijo no coração de cada um de vocês. Jesus te ama e eu também. Vamos seguir firmes e fortes, porque Deus é fiel. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, nossa fortaleza. E por mais que as pessoas tentem, né, nos desmotivar, por mais que as pessoas tentem, sabe, nos colocar para baixo, querendo fazer com que a gente venha se sentir, né, menosprezado, que a gente venha se sentir inferior, que a gente venha se sentir incapaz, negativo. Nós não somos nada disso. Nós somos capazes, sim. Nós somos fortes, sim. Nós somos preciosas, somos guerreiras, somos especiais, sim. Sabe? Nós temos o nosso valor, sim. Sabe? E glória a Deus por isso. E nós temos que ser pessoas que abençoam outras pessoas. Nós temos que ser mulheres que levantam e encorajam outras mulheres, né? Nós temos que ser pessoas que ajuda outras pessoas, né? Eu tô falando mulheres, mas tanto faz. Pode ser mulher, pode ser homem. Nós temos que ser pessoas a estar disposta a ajudar outras pessoas, a levantar a outras pessoas, a encorajar a outras pessoas, ser, né, um canal de bênção na vida de outras pessoas, através das nossas palavras, né, em nome do Senhor Jesus, através do nosso testemunho, através das nossas experiências, e glória a Deus por isso, que eu possa ter sido um canal de bênção na tua vida. E prometo que eu volto em outras lives. Agora eu vou ter mais tempo e vou voltar aqui para estar falando mais coisas para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. Jesus te ama e eu também. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado a todos vocês que entraram aqui e acompanharam esta live.